Eu vou dar início louvando o meu Senhor, pois eu não sirvo um Deus morto, eu não sirvo um Deus imóvel, mas eu sirvo um Deus vivo, e as suas mãos têm marcas de pregos, seus pés têm a marca de prego, ao seu lado tem a marca da lança, mas é único. Escute, de tantos que passaram nessa vida terrena, é o único que deixou o túmulo frio para trás, ressuscitou e está sentado no trono de majestade, glória e poder. Que nome lindo, hein? Jesus Cristo, o noivo, né? Glória ao nome do Senhor Jesus. E eu louvo o nome do meu Senhor assim: no poder de Cristo Mestre, minha vida salva está, do perigo que se cala, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre me susterá. Esse é o hino do cantor cristão. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está, do perigo que se cala, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está, do perigo que se cala, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Vamos lá então, vou fazer uma oração e depois, em seguida, espalharei as sementes nesse lugar. Em seguida, manusearei a espada que eu seguro no reino espiritual, que é a palavra do rei. Sim, de imediato será exalado o perfume de Cristo nesse lugar. As algemas que prendem as mãos vão cair ao chão. As prisões vão se abrir. E as almas oprimidas, deprimidas, as almas enfeitiçadas vão ser livres, vão ser postas em liberdade, com o propósito de reconhecer que só o Senhor é Deus e só Ele é digno. Que o pecador dobre os joelhos e derrame o seu amor religioso e o seu culto a Ele, em cânticos sagrados e preces. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então. Vamos então aqui para a mensagem que Deus tem posto nos meus lábios. Alguém já tentou tirar a sua fé no livro santo com a seguinte afirmação: mas a Bíblia é cópia da cópia. Como posso confiar na Bíblia se não existem os autógrafos? Autógrafos é o que veio da mão, ó, original, ó. Como posso confiar na Bíblia Sagrada se só existe cópia das cópias? Não existe manuscritos originais. Bem, se você for utilizar esse argumento, você terá um dilema muito grande. Porque todos, escute, todos os livros antigos também são cópias. Aristóteles, Platão, Sócrates, Homero,
Não existe um manuscrito original. Todos são cópias. E sabe o que é interessante? Esses peritos que afirmam que a Bíblia é sagrada, por ser cópia da cópia, não merece a confiança. Todavia, eles defendem que as cópias das cópias de Aristóteles, de Platão, de Sócrates, é veracidade, merece a confiança. Não é de estranhar? Vamos lá então. Nós temos. Agora a gente vai fazer comparação das cópias. E depois, no final dessa mensagem, já concluído, eu provarei a vós que as cópias da Bíblia Sagrada, elas provam a veracidade do livro santo. Vamos lá, deixa eu passar esse som aí, né? Para não levar a mensagem, né? Já tá valendo. Vamos lá. É hoje, Almeida Smart. E a pedida é a sexta. Vamos lá. Tudo pra você, galera. Vamos aí então fazer algumas comparações. O importante historiador romano do primeiro século, Tácito, apenas 16 cópias de manuscritos. Platão, 7 cópias. Aristóteles, 5 cópias. Homero, 649 cópias. Agora, olha só o impressionante. Olha o que impressiona. O Novo Testamento, só o Novo Testamento, tem 6.000 cópias de manuscritos. Escute, e se unir, somar os manuscritos do Antigo Testamento e Novo Testamento, possui 40.000 cópias. Vamos lá. Agora escute, agora a gente vai analisar o tempo do autor original até a escrita, quando houve a primeira cópia. As primeiras cópias de Platão surgiu 1.400 anos depois desse filósofo. A biografia de Alexandre o Grande foi copiado por Adriano, que mais tarde se tornou imperador, e por um historiador romano chamado Plutarco. Da morte de Alexandre o Grande até a primeira cópia, a distância de tempo é de 400 anos. Agora escute, agora olha só, o Evangelho de Marcos foi escrito 30 anos após a morte do fundador do cristianismo, de Jesus, que é o Evangelho de Marcos. Você está vendo aí? Você tá vendo a importância? Olha só o interesse das trevas. E olha só o paradoxo, a contradição. Eles fazem apologia, defendem que você deve confiar nas cópias de Aristóteles, do historiador Tácito, de Adriano, mas você deve desacreditar das cópias do livro santo. Agora eu provarei para vocês que as cópias do livro santo, elas provam a veracidade do texto original. Deixa passar o som do caminhão, né? Porque eu quero que a mensagem ela alcance seu alvo, né? Para a glória de Deus. Escute, povo de Mãe do Rio. Se eu tenho uma cópia, melhor para você entender, se eu tenho uma carta copiada de uma carta original e depois essa carta original é queimada, eu terei que confiar no trabalho de uma única pessoa, porque só tem aquela cópia. Agora, se eu tenho a cópia de um texto original
de uma pessoa, 10 pessoas copiou, 100 pessoas copiaram, centenas de cópias. Escute, e eu pego essas cópias e faço uma apuração através da ciência chamada crítica textual. Dá para fazer, para chegar até o texto original. Por quê? Peraí, esse aqui tá diferente desse aqui, da maioria dos outros. Aqui tem uma vírgula, aqui não tem, nos demais não tem. E aí dá para chegar à conclusão, quase 99% do manuscrito original. As muitas cópias do texto sagrado comprovam a importância de fazer com que os manuscritos originais não viessem se perder na sua mensagem. Porque só existem cópias de algo que é importante. Por isso, creia no livro santo, creia na Bíblia Sagrada. Você que é acadêmico, você defende a veracidade de cópias de Aristóteles, de Platão, Sócrates. Defende a veracidade das cópias do historiador romano Plutarco, de Adriano. Todavia, você não crê nas cópias do texto sagrado. Isso é preconceito e é falta de bom senso. Amém? Agora, eu provarei a vós o poder que esse livro santo contém, que é a palavra de Deus. A palavra do Senhor, através dos lábios de Paulo, chegou numa cidade portuária chamada Tessalônica. O povo de Tessalônica era devoto do deus Júpiter, era devoto da deusa da fertilidade, a deusa Cibele. Sim, eles prestavam culto, procissões, sacrifícios de bodes, de carneiros, de bois ao deus Zeus. Mas quando essa palavra que eu estou vos anunciando, que é a mensagem de Deus, chegou até aquele lugar, aquelas vidas saíram das prisões dos ídolos, saíram do poder da feitiçaria e se renderam à palavra, à mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Quer ver? Vamos ver. Se mudou aquele coração, não pode mudar também o seu coração? Não pode transformar o seu coração cheio de ódio por um coração limpo? Um coração transformado? Vamos ver aqui, ó. Olha só o que ele diz em 1 Tessalonicenses sobre esse povo. Olha só como a palavra de... É por isso que Satanás, ele quer que você não creia nessa mensagem. Ele quer que você não leia essa mensagem escrita no livro santo. Olha só. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Primeira coisa que se aprende aqui: quando você lê a palavra ou está escutando a mensagem do alto, poder, virtude do alto entra em ação. O Espírito de Deus se move na terra e no seu coração, como aconteceu em Tessalônica. Aí diz assim: tendo recebido a palavra, em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, vos tornastes modelo para todos. De vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia, que é onde ficava Tessalônica, não somente a Acaia, onde ficava Corinto, cidade de Corinto, mas também por toda parte. Deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. Olha só, olha o poder. Eram pessoas devotas aos deuses de barro, de argila, pessoas que estavam com o coração confiando nos altares de bronze,
Mas quando a mensagem, a palavra de Deus, chegou até elas, elas entenderam que Cristo é o suficiente. Que Cristo é o suficiente para a vida deles. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, isso pode acontecer, esse milagre na sua vida. Deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. Qual o propósito? Para servirdes a Deus. Deus vivo e verdadeiro. Mensagem do Senhor, hein? Primeiro, essa mensagem aqui é uma mensagem de apologia à veracidade do livro santo. Não esqueça, eu vou repetir. Quando alguém vir usar esse argumento, mas não existe manuscrito original, existe apenas cópias. Você lembra ele? Que vai ficar difícil daí confiar nos outros livros antigos, porque só tem cópias. Vai ficar difícil de confiar que aquelas histórias são verdadeiras. Amém? E que a Bíblia Sagrada é um livro santo e vivo para libertar, salvar e transformar os corações, como transformou o coração do povo de Tessalônica. Quem tem ouvidos ouça, né? Leia a Bíblia, hein? Leia a Bíblia. Elas não conhecendo as Escrituras, não lendo a Bíblia e não conhecendo o poder de Deus. Amém? E eu termino louvando o meu Senhor, porque meus lábios não é para louvar ídolos, mas ao Senhor Altíssimo. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está, do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Deus, toma essas vidas em tuas mãos, que os poderes inefáveis, os poderes satânicos, caem por terra em nome de Jesus. Abre as prisões, liberta os presos, os feridos de alma, liberta do poder dos ídolos da feitiçaria, manifestando o esplendor do rosto de Jesus. Assim oro e já creio na mensagem da cruz e no seu poder. Amém! Glória a Deus, né? Deus é fiel.